Olá, você sente que as suas articulações estão cada vez com menos mobilidade, que você está perdendo flexibilidade com a chegada ou com a aproximação da menopausa? Pois é, eu sou a Márcia Costa, sou formada em Educação Física e sim, estou na menopausa há alguns anos. Há 2 anos mais ou menos eu comecei a sentir muito forte os efeitos da menopausa. E comecei a perceber que mesmo eu sendo muito ativa fisicamente, dando várias aulas por dia, inclusive de yoga, pilates solo, que trabalham bastante a mobilidade, mesmo assim eu percebi a grande diferença com a chegada da menopausa. Eu tenho 50 anos, entrei na menopausa com aproximadamente 42 e passei ali uns 6 anos mais ou menos tranquila, né, sem sentir efeitos. Mas como eu disse, né, mais ou menos ali aos 47 para 48 eu comecei a sentir efeitos bem desconfortáveis, né? E um deles, essas dores articulares, a perda óssea, perda da massa muscular. Mas eu comecei a perceber que para eu praticar atividade física, eu precisava lubrificar as articulações, porque é como se fosse um elástico ressecado pelo tempo, né? Então você vai perdendo aquela mobilidade, a amplitude dos movimentos e é muito importante, principalmente na questão de prevenção de lesões, né? Não é só para a gente manter uma mobilidade saudável, mas também para a gente evitar lesões com os exercícios. Seja lá corrida, seja musculação, seja uma aula de dança, seja lá qual for a atividade física que você escolha, eu recomendo que você faça alguns exercícios de mobilidade antes de começar. Então aqui tem um videozinho curto com aproximadamente 7 ou 8 exercícios de mobilidade para joelho, quadril, para coluna, principalmente a região da cervical e quadril, que eu acredito que são as regiões que a gente mais sente. E ali entre 5 a 10 minutos você consegue fazer um bom trabalho de mobilidade antes da tua atividade física. Então, vem comigo. Vamos iniciar deitada no chão, com os joelhos flexionados, levemente afastados, mais ou menos na largura do quadril, balançando de um lado para o outro. Tente manter os ombros no chão, enquanto o quadril pode sair um pouquinho do chão quando você lateraliza. Depois, com os pés um pouco mais próximos, afastando os joelhos e aproximando. Se você tiver pouca flexibilidade, pode afastar um pouquinho mais os pés dos glúteos e fazer essa abdução e adução do quadril. Tire o pé direito do chão e joelho em 90 graus. Faça círculos, trabalhando o fêmur dentro do quadril. Repita 5 vezes em uma direção e depois mude a direção mais 5 vezes. E repita com a outra perna. Sempre fazendo círculos grandes para lubrificar a articulação do fêmur e quadril. Invertendo o sentido. Com uma perna flexionada e outra estendida, faça a flexão do quadril, elevando a perna estendida até o teto, trabalhando também o tornozelo. E depois faça giros para fora, com a perna estendida ou semi-flexionada. Repita 2 a 3 vezes. Faça com a outra perna, trabalhando ponta e flex do tornozelo. E os giros externos, tentando chegar com a perna bem pertinho do chão.
Com as duas pernas estendidas, eleve a perna direita lá para o teto e desça para o lado esquerdo. Depois a perna esquerda para o lado direito, tentando manter as pernas o mais estendidas possível. Em 4 apoios, vamos trabalhar a mobilidade da coluna e quadril. Quando solta o ar, faz um C com as costas para cima, levando o queixo ao peito e recolhendo o quadril. E na inspiração, empurra o umbigo para baixo, olha para o teto e empina o quadril. E aí vamos para uma suave torção da coluna, passando um braço por baixo do outro e voltando. Leva a orelha lá no chão e retorna. Pode repetir por 3 vezes para cada lado, trabalhando o máximo da torção possível. Em decúbito ventral, nós vamos empurrar o chão com as mãos, olhando para o teto, levar o bumbum até o calcanhar e depois retornar como se fizesse uma onda com o tronco. Inspira tirando cabeça, peito, umbigo e retorna fazendo uma onda, levando quadril, umbigo, peito e testa. Repita por 3 a 5 vezes esta mobilidade com alongamento. Aí leve os braços mais ou menos na lateral do quadril, flexiona uma perna e leva o pé para o lado oposto, fazendo também uma suave torção. Repita 3 a 5 vezes para cada lado. Sempre olhando para o chão ou para o lado da perna que flexiona o joelho. Na posição semi-ajoelhada, empurre o quadril com insistência lá na frente e para baixo. E depois tente se sentar no calcanhar. Respeite o seu limite de flexibilidade e de mobilidade. Repita 3 a 5 vezes com cada perna. Depois nós vamos trabalhar também a amplitude da abdução, trabalhando em 3 amplitudes. Empurra o quadril para frente e para baixo, abre um pouco e depois mais um pouco. Repita 2 a 3 vezes com cada perna. Cada vez explorando um pouco mais a flexibilidade e mobilidade. Vamos então para a famosa borboletinha, 1 minuto. Mobilidade dos ombros, fazendo grandes círculos para trás e depois para frente. Alternando os braços para cima, trabalhando as escápulas. Fazendo uma flexão dos cotovelos. Com o peito bem aberto. E depois empurrando para frente e puxando para trás, trabalhando as escápulas, afastando e aproximando. Mobilidade de cervical. Inspira olhando para o teto, expira, queixo no peito. Repita 5 vezes esse movimento e aí faça orelha no ombro. De um lado para o outro, respirando de uma forma fluida, lenta, levando o queixo para o ombro. Inspira, faz um semicírculo, vai para o outro lado. Também pode repetir de 3 a 5 vezes. E aí o não bem grandão. Olha de um lado para o outro, trabalhando toda a amplitude da cervical. Três círculos, indo de um lado para o outro e quando chega queixo no peito, retorna. Também de uma forma fluida e suave,
sem pressa. Agora você está pronta para a sua atividade física. Até a próxima!